Como que a gente pode começar a falar do livro de Esther, ou falar da Esther em si? Você quer focar no personagem? Vamos falar do livro? Como é que você quer fazer? Vamos focar um pouquinho no personagem, né? Eu costumo dizer que eu, como mulher, sou apaixonada pelos personagens mulheres da Bíblia, né? Aham, Então, sim. Esther não é minha favorita. Ah, não? Não, Quem é? a minha favorita é a Rispa e a Sara. Rispa e Sara. Rispa Me e lembra Sara. dela. Sara de Abraão. Sara é de Abraão. Rispa é... E Rispa é aquela que ficou cuidando dos corpos dos seus filhos Ah, dos outros meninos, dos enforcados. lá Lá em... em Segundo Livro dos Reis, Lá em capítulo Reis. 21. Lembro dessa Reis história. não, Segundo Samuel. É Samuel. Quem era o A rei? minha O rei era favorita, Davi na o rei época. era Davi. O rei era Davi. É. Ah, tá. Mas na verdade, eu gosto de todas. Eu gosto muito de Sara também, apesar da gente não ouvir muito pregar sobre Sara. Quando se Verdade, ouve, né? a gente não ouve muito falar sobre Sara. Quando se ouve falar sobre Sara, é só quando ela comete aquele erro, né, de colocar H, né, na vida de Abraão, entre eles aí na promessa, né? Ou então quando Deus está do lado da tenda e ela fala assim, aí Deus fala, por que Sara riu? Aí ela não ri, não. Sim, é porque foi praticamente ali que ela se sentiu inserida na promessa. Ah, tá. Um ano passado, fiz um estudo mais aprofundado sobre Sara. Já ministrei sobre ela só uma vez, apesar de gostar muito dela. Eu fiz um estudo sobre ela, sobre a perspectiva de Abraão. Contando a trajetória de Abraão, eu me coloquei no lugar dela e fui abordando como que será que ela se sentiu quando eles viveram no Negueb, quando eles passaram pelo deserto, no momento em que Abraão teve que ir para a guerra. Porque, na minha opinião, eu acredito que quando Deus faz a promessa para Abraão ali, ele fala que faria dele uma grande nação. Só que no capítulo 11, isso a promessa é no capítulo 12 de Gênesis, no capítulo 11, no finalzinho, lá no capítulo 30 ou 31, se não me foge a memória, o escritor vai frisar que Abrão era casado com Sarai e Sarai era estéril. Sim. Então, quando Deus faz a promessa para Abrão e fala que faria dele uma grande nação, eu imagino, quando eu imagino, a gente deve falar, né, porque a Bíblia não diz, mas eu imagino que Sara se viu como um empecilho para aquela promessa acontecer. Sim. Porque ela já era estéril. E eles não tinham experiência com Deus. Foi a primeira vez que Deus aparece para ele. Para eles não, aparece para Abrão. Então Deus fala diretamente para Abrão. E você não vai ver em momento algum Deus falando com ela até o capítulo 17, que foi quando ela ri na tenda. Sim. Então, na minha opinião, eu me coloco no lugar dela. Eu vejo ela caminhando com um homem que tem uma grande promessa, mas ela sabe do seu empecilho, ela sabe da sua impossibilidade. Então, vai ser uma trajetória difícil para a Sara. E talvez as pessoas falem assim, não, Clésia, mas quando Deus faz a promessa para um homem, automaticamente alcança a esposa. Sim, eu sei que alcança, mas não tinha falado diretamente com ela. Então, naquela época, como era permitido a mulher que não gerasse, colocar outra mulher na família, na casa, para poder gerar, porque o homem tinha que ter muitos filhos. Então, eu acredito que para a Sara foi muito sofrido, foi muito doído. Até então, até o capítulo 17. Aí, no capítulo 17, não. Aí, os anjos vão até a casa de Abrão para falar com ele, já está dentro da tenda. Aí, o que eles fazem? Ele manda chamar ela. Aí, ali, sim, eu creio que ali Sara se sentiu realmente inserida na promessa. Claro que ela já estava, mas como humano, ela não se sentia pela sua impossibilidade. Entendi. Aí ali, quando ele fala, ela vai rir, peraí. Até aqui eu não gerei, agora eu já estou avançada em idade, eu já sou estéril. Eu vou rir, né? Só que Deus, ele fala e cumpre as promessas na vida de Sara. Então, eu gosto muito dela, apesar de não ser muito falada. Ela ficou pensando se ela poderia realmente fazer parte da promessa. Tipo assim, não, peraí, Deus está confundindo. Porque Ele geralmente... confundiu os nomes, ele tinha que falar Agar e não... mas naquela cultura, por exemplo, o homem ficava com outra mulher, gerava o filho seria dela, automaticamente, só que não seria do seu ventre, né? Então, eu acredito que ela se sentiu, sim, possibilitada diante daquela grande promessa. Entendi. Como muitas das vezes nós mulheres sentimos. A Rispa, você gosta muito dela por quê? Eu gosto do posicionamento dela. Como quando ela não podia fazer mais nada, por exemplo. Os filhos já estavam mortos, ela não podia recuperar a vida deles. Mas ela se posicionou porque ela não queria que os filhos dela fossem mortos pela vergonha. Eles já estavam mortos, então, peraí, eu quero um enterro digno.
porque era maldito aquele que ficasse lá de pendurado no madeiro e não tivesse um enterro digno. E ela se posicionou ali por meses, né, enxotando aves, lutando com bestas, porque ela ficou à noite ali, ficou por aproximadamente 6 meses ali cuidando dos cadáveres deles. Nossa. E não foi só dos seus 2 filhos. Além dos seus 2 filhos, ela cuidou também dos filhos de Merabe, dos 5 que estavam ali. Então, eu gosto muito do posicionamento dela. Ela não foi para a porta do rei fazer uma reivindicação, né? Se fosse hoje, a gente iria para as redes sociais. Como é que a história chegou em Davi? Como é que ficou sabendo? Alguém contou. Porque o pessoal passava para a colheita, porque choveu, o povo já estava colhendo. Passava e ela estava lá ainda. Passava e ela estava lá. O texto vai dizer que chegou a notícia dela, a história dela até Davi. O rei Davi ficou sabendo do posicionamento, aí ele levantou e falou, não, vou mudar a história. Aí, além de pegar os filhos de Rispa e dar a eles um enterro digno, ele ainda pegou os corpos, né, os restos mortais do rei Saul e de Jonathan e colocou no mesmo túmulo, ou seja, eles tiveram um enterro digno de reis, por causa do posicionamento de uma mulher. Entendi. Que nem tinha nome na época, ela era uma concubina. Né? Então, eu gosto muito das duas. Tá. Gosto de Esther também. E aí, como é que a gente começa a falar de Esther? Esther, eu gosto muito de Esther por causa também do projeto... Por causa do projeto Radassa, né? Quando o Senhor colocou no meu coração o projeto Radassa, eu pensei em vários nomes. Até porque, quando eu comecei a ministrar, Esther foi uma das mulheres que eu menos pregava. Eu pregava muito sobre Débora, sobre outras mulheres até menos conhecidas do que Esther. Mas eu passei a gostar por causa dela. Você dirige, você tem um projeto chamado Radassa. Sim. Não é isso? Sim. Esses dias nós estamos, esses últimos meses, nós não fizemos nenhum evento, nenhum trabalho, né? Foi um final de ano muito conturbado, muito corrido, pela graça de Deus. Mas esse mês agora, ou início de fevereiro, nós já estamos aí, já estou programando o nosso próximo trabalho. Por que Radassa? O que acontece? Tudo começou por um trabalho de faculdade. Eu estava cursando teologia e o professor pediu para a gente fazer um trabalho de fundar uma igreja, plantar uma igreja. Aí eu achei aquilo estranho, ele queria saber se a gente tinha condição de montar uma igreja, o que precisaria para uma igreja, como que ela funcionaria. E eu achei aquilo meio estranho. Quando eu fui pegar as coordenadas do professor, ele colocou lá que não precisava ser apenas simplesmente uma igreja. Poderia ser um trabalho com mulheres, um trabalho com adolescentes, um trabalho com jovens. Como eu já lidava com mulheres, já falava muito para mulheres há algum tempo, eu falei, não, vou fazer um projeto para mulheres. Aí montei um projeto por papel, na verdade o projeto foi para a faculdade, para mim ganhar minha nota. E no final da explicação do professor, ele colocou lá, olha, não faça um projeto mirabolante. Faça ele, pense em pessoas para te ajudar nesse projeto que você conheça. Porque quem sabe esse projeto um dia pode ganhar vida. Isso foi mais ou menos no mês de setembro, outubro, por aí. De que ano mesmo? Aí tem 3 anos, vai fazer 3 anos agora, 2022. Isso, no finalzinho de 2022. Praticamente em pandemia. Isso, foi na pandemia. Aí eu fiz o trabalho, enviei, ganhei minha nota, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, da forma que eu montei o projeto, como que eu queria que ele funcionasse. Quando foi no finalzinho de dezembro, o pastor nos convocou para a gente dar início ao trabalho na congregação do Morro Doce, que estava parado, né, fechado, a igreja estava fechada. E um dia, a gente andando pelas ruas, fazendo algumas visitas, né, o Espírito Santo me fez lembrar daquele projeto. E o Espírito Santo falou comigo, por que não executá-lo aqui, nessa congregação? Sim. Aí, a partir de então, eu comecei a fazer esses trabalhos à tarde, um culto à tarde. E por que Radassa? Na época, quando eu fui montar o projeto para a faculdade, eu pensei em Dorcas, pensei em Tamar, pensei em vários nomes. Mas como a forma que eu montei o projeto, eu acho que encaixava mais em Radassa, por causa do histórico do nome de Radassa. Aí, como a gente estava saindo da pandemia, o Espírito Santo foi falando muito comigo sobre Esther, sobre Radassa, foi aplicando mesmo o significado do nome, a situação, e eu falei, não, é isso, tem que ser. O nome Esther e Radassa é a mesma coisa? Esther é o nome de Esther, a judia, né? Mas o nome dela era o nome dela persa. É a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa, mas o nome dela judia é Radassa. Eu ia perguntar por que não chamam ela
de Radassa mesmo, é porque, É porque é o nome que ela recebeu é na o nome terra que ela que ela recebeu estava. na terra que ela Onde é que estava. ela foi? Para onde que ela foi levada? Bem, a história de Esté, ela vai se passar, né, em um período em que, pouco depois que o povo de Israel havia sido levado para o cativeiro babilônico, eles vão ficar ali 70 anos no cativeiro, e depois Ciro vai assumir o trono e ele vai liberar, né, o povo, os judeus, o povo de Judá, a voltar para Jerusalém para reconquistar a cidade. Nesse período, o pessoal vai voltar uma grande parte do povo com Josué e Zorobabel, e eles vão recomeçar a construir Jerusalém, que estava destruída. E nesse meio tempo, o que vai acontecer? Algumas pessoas Café, Clésia. que foi levado, obrigado. Algumas pessoas que foram levadas para o cativeiro, ou que nasceram no cativeiro, porque, na verdade, Esté, ela não foi levada para o cativeiro, ela nasceu lá. Porque ela não... Ou então ela estaria com mais de 70 anos, né? Ah, entendi. Então, a prática, os pais delas que foram levados para o cativeiro. Então, ela nasceu no cativeiro. Então, algumas pessoas, algumas famílias de judeus, eles não voltaram. Mesmo que tiveram a oportunidade de voltar, eles já estavam estruturados na Babilônia. Já tinha casas. Como é hoje, né? Hoje Como tem é muito hoje. judeu que não foi para Que Israel. não voltou para Israel, porque Silvio já tinha Santos, suas vidas. Silvio Santos, que morreu aí poucos meses atrás, ele era judeu de linhagem, né? E viveu, Isso. cresceu pelo E não voltou, até porque tem pessoas, às vezes a gente acostuma muito com o conforto. Eu, Clésia, por exemplo, eu não gosto de mudanças. É um desconforto para mim. Qualquer tipo de mudança, você lidar com elas, para mim, eu acho muito difícil. Então, eu até entendo eles. Teve a oportunidade de voltar para a terra, eles voltaram. Mas uma parte ficou. E a história deles vai se passar ali, no livro de Esdras, entre o capítulo 6 de Esdras ao capítulo 7. Há um período ali de alguns anos onde vai se passar a história de Esté. Na verdade, se fosse colocar cronologicamente, ela entraria ali, segundo os historiadores, né? Ela entraria entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7. Então, os pais de Esté foram levados cativo, eles estavam ali. Esté era uma órfã, ela era órfã de pai, de mãe, né? Ela estava numa terra estranha. E é interessante, Alisson, que... Dá para imaginar assim mais ou menos a idade dela, não? Porque eu imagino, quando eu penso em Esther, eu imagino entre 16 e 20 anos, mais ou menos. Eu também imagino entre isso, até porque os judeus, eles casavam muito cedo, né? As meninas casavam Mas muito aí cedo. a Bíblia, o livro, não dá não te dá ideia. razão para compreender. Entendi. E eu acho interessante que é importante a gente frisar que o povo judeu, por mais que eles estavam fora da sua terra, eles não abandonavam a sua cultura. Eles eram muito apegados à sua cultura, mesmo fora. Né? Então, ela nasceu ali naquele cativeiro, os pais tinham sido mortos. Ela foi uma... Eu costumo dizer que Esther, ou Radassa, ela teve uma vida marcada por perdas. Primeiro, ela já nasceu fora da sua terra. Cresceu ouvindo que ela estava numa terra estranha, que eles foram levados para o cativeiro. Porque o pessoal, os judeus, eles têm essa característica de passar de pai para filho as suas histórias. Então, ela sabia que ela estava numa terra estranha. Aí, ela já passou por um baque, órfã de pai, órfã de mãe. Né? Eu não consigo nem imaginar ser órfã de pai e órfã de mãe. Né? Então, teve essa perda. Mas ela foi criada, né, pelo seu primo, que era Mardoqueu, que criou Esther, e ela cresceu ali naquele lugar, né? O nosso ADM do Instagram, postou lá. Quem é o nosso ADM do Instagram? Vamos descobrir quem é. Postou lá que Esther, ela foi levada cativa, então não tem nada disso, né? Não, Quem viu o nosso story no Instagram está errado. Ela não foi levada cativa, ela nasceu no cativeiro. Não tem lógica, né? Porque senão ela estaria com mais de 70 anos. Tanto é que quando você vai ler a história lá no capítulo 2 de Esther, estou até com a Bíblia aberta aqui, lá no capítulo 2, quando vai falar da sua família, eles vão falar sobre isso, vai falar que Mardoqueu, né, que criara, vamos ler lá, que a gente lê com mais precisão, né? Não tem perigo da gente errar. Aqui a gente tem tempo também, bastante. Esther, capítulo 2, o verso... Vou achar ele aqui. Aqui, o verso 5. Ora, na cidadela de Suzã, havia um certo homem judeu, benjamita, a tribo dele, né? Chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis,
que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Então, pelo que a gente compreende aqui, quem foi transportado foi Mardoqueu, ou então os pais dele, né? Aí depois ele começa a falar sobre ela. Ele criara a Radassa, que é Esté, filha do seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era uma jovem bela, de boa aparência e formosa. Como é que a gente começou a dizer que ele era tio dela, né? É porque alguém fala, mas eu acho que é por falta de interpretação, é muito rapidinho, a gente você lê muito rapidinho, A gente né? vai lendo e nem percebe que a gente não tá lendo, percebe. né? Por Fala, isso que tem- porque fala que ele criou a menina que era filha do seu tio. É, então é primo dela, né? ele é primo, eles são primos, né? Aí as pregações que eu ouvi, o tio da Radassa, o tio da Radassa. Ele não era tio dela, era primo dela, né?